Como eu prometi para vocês, olha quem é que está aqui, Regiane dos Santos, essa linda querida, que está fazendo um trabalho bárbaro sobre o feminino. Aliás, foi o título que eu coloquei no folder de divulgação. Esse sagrado feminino, ele está, né, se espalhando e é uma maravilha, porque é uma reintegração e um trabalho. Fala um pouquinho dele. Ela é psicóloga, sexóloga, consteladora familiar e professora de biodança. Quer dizer, eu tenho que ficar quietinha e deixar só ela falar, né? Que nada. Tudo Bom, bem, querida? primeiro Tudo bem? lugar, que é uma delícia estar aqui, né, fazendo parte dessa entrevista, falando meu idioma. É, não é? Ela atua totalmente, quase que totalmente, na comunidade hispana aqui, né, nos Estados Unidos. Ela mora em Miami, eu moro em Orlando, mas a gente, né, se conhece já da Uhum. constelação. Das próprias constelações. Eu sou É, casada com também psicólogo, sexólogo, constelador é. Depois, colombiano. em outro momento, eu vou chamar ele também para fazer uma entrevista Exatamente. Então, eu para acabo visitar. falando muito espanhol. É. E a questão do feminino, né, é uma questão que me acompanha há muitos anos. Faz uns 7 anos, eu e uma grande amiga, também psicóloga, Fabiana Preto, nós começamos um movimento no Brasil chamado A Grandeza do Ser na Mulher, né? Desse ser que existe em nós. E nós começamos todo um trabalho desde a biodança, Uhum. conectando as diferentes instâncias do feminino da mulher, né? Porque o feminino, as pessoas muitas vezes usam essa palavra como uma forma reduzida, né? Não, feminino é uma instância, né? Base, assim como é o masculino, que coexistem em qualquer ser vivo, Sim, certo? O sim. feminino é um direcionamento energético para dentro, ok? Para introspecção, Isso. para busca de significado na Ah, é vida. relacionado ao Yin, né? Que é o Isso. Né? No contexto, Oriente chamam de Yin, não feminino. claro. E o Yang, que é um direcionamento energético para fora, né? Para materializar, para avançar na vida, que é sair da instância das ideias, dos Uhum. sentimentos e Sim. materializar, ir para a ação, certo? Que é essa força Yang. Então, dentro da biodança, a biodança é um sistema pedagógico, né? Porque é educativo, É, que muita tem gente não sabe o que é, né? Acha que fica lá dançando tudo, eu sei. exatamente, tem um efeito terapêutico porque exatamente busca essa harmonização, essa integração em várias instâncias. Na instância biológica, né? Porque toda a metodologia da biodança, ela visa ativar o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Uhum. E que é isso, né? Todo o nosso corpo, ele recebe duas ramificações que saem do cérebro e passam pela medula. Então, essas duas inervações estão em todos os músculos, órgãos. Então, uma, que é chamada simpático, contrai. E o parasimpático relaxa, Sim. ok? Como a gente vive uma cultura com um ritmo frenético, a gente tem a sensação que está sempre atrasada, sempre devendo algo, né? Então, uma pressão muito grande. A gente fala que nós vivemos uma cultura hipersimpática. Estamos o tempo todo como se a gente estivesse no meio de uma selva, É. pronto para ser atacado por um leão. Isso mesmo. É. É. Então, a gente está assim. Por isso que quando a gente quer descansar, quando a gente quer baixar o ritmo, quando a gente quer entrar em introspecção, avaliar, né? Entrar em contato com essa instância também espiritual, divina que existe em nós, a gente não consegue. Porque é outro ritmo, é outra forma, é o movimento in. É. Então, esse feminino, ele está presente em homens e mulheres, Claro que todo mundo fica né? achando que não, que é da mulher ou do homem, não é, né? Exatamente. Então a biodança ela se aplica para homens, mulheres, crianças. Só que eu e a Fábio começamos um despertar
das mulheres em relação ao feminino. Por quê? Porque os anos 70 foi um despertar do masculino na mulher, não do feminino, né? Nós, até os anos 70, a gente sofria a repressão tanto dessa energia feminina, que é da sabedoria, buscando dentro de nós mesmas a sabedoria, e a da masculina. Então, dos anos 70 foi esse despertar, essa possibilidade de fazer parte do mundo cultural, econômico, político, né? Então, de ir para o externo. A gente ainda tem o nosso feminino super reprimido. Muitas mulheres, eu trabalhei muitos anos com executivas, né? Eu fui executiva há muitos anos, trabalhando como consultora na área de empreendedorismo, né? Com muitos empresários. E as mulheres muito yang, assim como eu era. Eu era super yang. Somatizei muito, porque eu tinha muito medo da minha afetividade, porque eu associava sensibilidade com fragilidade. E encontrava no mundo, no mundo laboral, né, que é um mundo muito masculino, né, esse conceito. Então, uma mulher que é sensível, o externo lê como frágil. Frágil, fraca. Fraca. Então, eu comecei a me dissociar disso e comecei a criar várias psicossomáticas. Quando eu conheci a biodança, eu tinha feito 21 intervenções cirúrgicas, ok? Porque eu sou um dínamo, eu tenho uma energia de criar, de avançar, é uma coisa impressionante. Se essa energia não está bem direcionada, porque esse é o movimento, né? A vida é uma pulsação. Uhum. Assim como o dia e a noite, né? O dia e a noite, a tristeza, a alegria, a gente está sempre Polaridade, pulsando, né? Uhum. E o feminino e o masculino é o mesmo. Então, um masculino sem conexão com o seu feminino, que é o seu significado, é o significado daquela ação. Não é uma ação pela ação. Não é uma ação presa a valores efêmeros. Quando a gente aprende a voltar para dentro, né? E buscar a nossa essência, as nossas ações são ricas de significado. Então, eu posso pôr energia, posso pôr agressividade, porque a agressividade é importante, não é violência. A violência se dá quando a gente está desconectado do feminino. Porque aí a ação vira uma coisa egoísta, os meios justificam os fins, sim, né? Então, quando a gente está associado ao nosso feminino, não. A gente vai pôr energia. Imagina a mulher, a força yang que ela põe para parir o filho. Que é única, né? Então, mas tem um sentido muito. Eu dizia, né? Eu tinha sofrido tanta dor na minha vida. Eu tive parto natural de cócoras. Porque eu quis. Sem nada de anestesia, eu queria. Eu digo, gente, porque essa dor. Eles fazem assim, né? Como é que eu não faço? Não, porque eu pensava assim, essa dor tem um significado tão lindo, tão profundo, que ela não é uma dor doída como as dores que eu produzi com as minhas doenças, né? Então eu digo, eu vou ser capaz de fazer. E foi, né? Eu não tive nem corte, foi assim, bem selvagem. Selvagem natural, né? Eu encontrei um médico natureba, assim, então era só eu, o marido, né? E o médico. Não tinha nem o pediatra ficava em outro lugar, tudo a meia luz, né? Andressa veio, assim, né, de cócoras, já botou aqui, o olhinho já abriu, e eu saí andando para ver o banho dela, entendeu? Já o leite desceu, quer dizer, é tu respeitar a tua natureza, né? Então a gente tem uma força. A mulher, o yang dela é um yang de sustentar, né? Diferente do estereótipo que se criou dessa competição entre o masculino e o feminino, que não tem nada a ver. Nada que ver. E esse trabalho todo que nasceu, né, com essa minha amiga, irmã de alma, eu vim para os Estados Unidos e dei continuidade. Não é no sentido que a mulher
perca o espaço que já conquistou. Não. É que ela ocupe esse lugar desde o seu feminino, desde a sua sensibilidade, desde a sua inteligência intuitiva. Ela tem muito para aportar no mundo laboral, no mundo empresarial, né? E nós acabamos entrando numa competição e sendo uma caricatura dos homens, Sim, né? exatamente. E é perfeita essa descrição, né? A gente se transformar numa caricatura. Quer dizer, tem Porque tudo a ver, tudo a ver com esse momento, tudo a ver com o trabalho que tem sido feito, tudo a ver essa coisa da biodança que você está trazendo, com a própria constelação que você é consteladora, essa coisa de da gente retomar o nosso lugar, da gente poder estar adequadamente, né, como mulher dentro do mundo, para que ele possa, inclusive, né, harmonizar, ficar em equilíbrio. exatamente. Eu gosto de usar a palavra harmonia ao invés de equilíbrio, sabe por quê? Equilibrar subentende força. Eu tenho que estar fazendo força. Em segurança, né? E harmonizar é que nem surfar ondas. Sim. Tu se adequa à força que vem, né? E tu harmoniza, tu não entra em luta. Equilibrar sempre me trouxe essa imagem, depois que eu estou brigando com alguma É, coisa. faz Então eu sentido. gosto muito de usar harmonia. E dentro da biodança, a gente busca isso, integrar. Eu estava explicando uma dimensão que é a parte biológica, né? Que é o sistema nervoso, e isso faz com que as pessoas adquiram saúde. Porque a base de qualquer doença, seja ela física, emocional, mental ou existencial, está muito relacionada a esse balanço. Eu já estou com o espanhol na cabeça, essa falta de harmonia, Sim. né? Dessas duas forças. E isso gera todo um desequilíbrio bioquímico, né? Então, a outra dimensão que a biodança cuida com muito carinho é a psicológica, porque durante uma classe de biodança, a gente vai tendo, são danças, né? Dança não no sentido que a gente tem estruturado, né? Dançar rock, dançar, não. São movimentos plenos de significado. Então, a biodança resgata coisas do cotidiano, caminhar, abraçar o outro, não como um estereótipo social, né? O abraço, antropologicamente, significa eu te incorporo em mim, Uhum. né? Sem restrição, eu te incorporo, né? O caminhar com consciência, dentro da biodança, o caminhar tem um conceito existencial muito lindo, é como tu estás caminhando na tua jornada de vida. O Sim, quanto de consciência tu tá é, colocando, né? exatamente. Então a gente aprende a caminhar olhando as pessoas, olhando o que faz diferença e não andar na vida distraído como zumbis. Então a gente aprende a olhar, resgata o contato humano através do olhar, não esse olhar que a nossa educação nos ensina, que é um olhar desqualificante. A gente olha o outro para dizer, para julgar. Para julgar. Então, dentro da biodança, a gente aprende a, a baixar essa tensão de ter que estar julgando, né? O preconceito. E a gente aprende a abraçar, a gente aprende a se divertir junto, a gente aprende a ter prazer junto, a gente resgata o contato humano, que é tão importante para trazer vida. Nossa, e nesse momento agora que a gente está vivendo, nós vamos ter que nos adequar a uma série de coisas, né? Uhum. A uma série. As pessoas vão ficar com muito medo, vão ficar receosas. Tudo aquilo que estava lá mal resolvido vai Bem, vir à tona, né? E a gente vai ter um monte de trabalho, mas toneladas de trabalho, de conteúdo, né? Para reorganizar. Porque o pois é, e pessoal vai dentro, ficar ali né, tudo desconfiado, não chega perto. Então, pois é então, muito adequado esse trabalho. muito, né? E além dessa dimensão psicológica, ou emocional e mental, a biodança também abarca a dimensão espiritual, que é a nossa capacidade de transcender o próprio ego, nos sentir participante do coletivo, né? Porque durante os vários exercícios que a gente chama de vivência, porque evoca emoções, né?
a pessoa chega a um nível que a gente ativa tanto o sistema parasimpático, que é a entrega, deixar-se ir, né? A pessoa se sente literalmente em fusão com tudo que é vivo. Tem um momento que a gente perde essa noção de separação física, né? É muito lindo. E exatamente por a gente estar atravessando esse grande desafio, que eu resolvi estruturar um programa à distância vivencial. Não, outro desafio. Não fala pra gente disso daí. Olha o desafio. Esse programa nasceu porque as pessoas me chamavam, né, as mulheres, sobretudo, porque nós, como somos essencialmente femininas, ou seja, nós temos um nível de sensibilidade, intuição já muito mais aguçado que o homem que está focado no objetivo, no externo, né? Nesse momento que a gente tem que estar enclausurada, o nosso mundo das águas, o mundo emocional, está em pleno tsunami, né? É. Então a mulherada começava a me ligar e, pelo amor de Deus, o que eu faço com isso? Eu sabe uma coisa? Eu vou fazer um programa para ajudar, para apoiar, sobretudo as mulheres nesse momento, que eu chamei um programa de vivências corporais integrativas. E o objetivo desse programa é exatamente liberar coraças emocionais em nosso corpo e facilitar a nossa conexão com a nossa sexualidade, que é a nossa energia vital, com o prazer, com a afetividade, com a criatividade, vitalidade e esse nosso mundo espiritual transcendente. Para a gente entrar nessa fusão cósmica, né? Nesse gozo de estar vivo, porque as pessoas estão olhando para a morte. Tudo isso está acontecendo e as pessoas estão olhando para por que não olhar para a vida, né? Agradecer, valorizar as pequenas coisas. Tu estás com as pessoas que tu ama, como estão essas pessoas. Nunca se teve tão próximo afetivamente das pessoas, porque a gente agora tem tempo, né? Para chamar os amigos. Não é? E há meses atrás estava todo mundo paranoico em celular, desconectado. Agora nós estamos nos reconectando concretamente sem o físico. Sem o físico, né? Graças a essa nossa capacidade transcendente de transcender o nosso próprio ego, transcender o físico, né? Então, esse programa eu comecei com as hispanas, e porque é onde eu tenho a maior comunidade, né? Porque a gente trabalha direto fazendo workshops para casais, a gente trabalha com terapia de casais. Então a gente resolveu, eu no caso resolvi fazer biodança sem ser biodança, porque a biodança você integrou, na verdade, você integrou teus conhecimentos, né? As tuas informações e criou um programa online onde as mulheres vão poder trabalhar e se reconectar com a própria feminilidade. Dentro dos princípios da biodança, né? Porque a biodança necessariamente é presencial e o grupo é fundamental para a gente descobrir outras formas de comunicação e vínculo afetivo. Então, eu criei o programa e a gente faz assim, a gente tem encontros quinzenais, são 2 horas, mais ou menos dentro dessa metodologia, ativando a alegria de estar vivo. Então, são danças bem vitais. E depois a gente entra na parte introspectiva, trabalhando temáticas emocionais distintas. Por exemplo, as 4 emoções básicas: o medo, a tristeza, a ira, a alegria. Então, como é o movimento natural para te liberar a bioquímica daquela emoção? Porque a emoção é um estado bioquímico que necessariamente eleva determinada quantidade de adrenalina, noradrenalina, seja o que for, para te fazer um movimento. Claro. E a gente, muitas vezes, por crenças, eu já estou em crenças mentais limitantes da nossa sociedade. Por exemplo, eu tenho vontade de chorar, mas chorar e mostrar fragilidade, então eu sorrio. Só que tu tem toda essa bioquímica na tua corrente sanguínea e isso vai levando a tu experimentar estados emocionais. A emoção é algo que dá e passa, é provocada por um estímulo e passa.
O estado emocional já é algo que começa a ter uma presença muito mais continuada, Constante. até virar um sentimento que entra a memória, ok? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar o medo, as mulheres vão aprender qual é o movimento, mas dentro dessa curva, né? Primeiro com a alegria, tarará, e depois entrando nessa introspecção, qual é o movimento para eu poder liberar medos, né? Culpas. Então, dentro da biodança, a formação de um facilitador são 4 anos. É uma universidade. No Brasil, hoje, é reconhecido como profissão. O Sistema Nacional de Saúde subsidia a biodança como um tratamento eficaz, né? E para ser professora nas escolas, como eu sou, são mais 2 anos. Então, a formação, a gente tem formação com médicos, biólogos, bioquímicos, e filósofos, né? Porque tem toda uma veia aí, uma vertente filosófica. Então, dentro desse programa, ela vai aprender, então, como ela liberar e que movimento ela pode fazer para evocar outra emoção mais expansiva, sem negar aquilo ali. Eu tomo consciência, expresso aquilo ali, não sobre o outro, não uso o outro como lixeira, certo? E depois aprendo um outro movimento para te entrar numa emoção mais expansiva, porque dentro da biodança não existe emoção boa ou má. Todas as emoções levam estados de consciência, se tu se permite entrar em contato com ela. Sim. Então, na verdade, é todo um trabalho que é feito para que você se torne consciente e responsável do ser humano que você é. Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu expresso, como eu expresso, para quem eu expresso e qual a razão. Então, é um movimento todo de autoconscientização. Isso é fundamental agora, é fundamental. Então, e eu vi o quanto isso foi mobilizante nas mulheres, porque eu sempre tive uma resistência de fazer curso à distância vivencial, porque eu sei que move muito, né? Sobretudo o inconsciente, esses movimentos, tá? E aí as mulheres começaram a dar feedback que o negócio era impressionante. Eu imagino. Então, aí eu acabei fazendo assim. Os encontros vivenciais são quinzenais, e entre um encontro vivencial e outro, nós temos um bate-papo, porque é um grupo terapêutico. Então, é um encontro que eu chamo de relato de vivência, em que as mulheres relatam o que passou na sua semana, o que mobilizou, que experiências ela teve ao longo da semana. É um programa mesmo, né? É um programa de autoconscientização feminina, do feminino. Exatamente. Jane, você vai disponibilizar esse programaço em língua portuguesa? Exatamente, nós estamos aqui conversando, porque eu não ia fazer, mas aí a Cíntia, assim, aquela coisa do universo me chama, eu queria conversar contigo sobre o feminino. Mas, Cíntia, tá aí, vou lançar para as mulheres brasileiras no mundo, né? Porque o programa não é só o online, ele faz exatamente isso, né? Ele está conectando e alinhavando todo mundo, e isso que é uma maravilha, né? Essa consciência de que fazemos parte de uma civilização, que é um momento único mesmo, né? A gente já está com tudo em cima, então nada melhor do que ter esse workshop, esse trabalho, esse programa em português, porque você sabe que falar a primeira língua, mesmo dominando outras, você ativa uma série de coisas, né? Pelo menos o Gary ele dizia que a gente tem sempre que se relacionar e casar, né, com quem fala o nosso idioma, sabe disso, né? É um grande desafio, né? Desafio, casar com uma pessoa de outra cultura. Mas o que nos ajuda bastante, que nós dois somos psicólogos, então de alguma forma é o mesmo mundo. É verdade. Então você vai disponibilizar isso quando? Em maio, né? Então, assim, depois que a nossa entrevista sair, uma semana depois, deve começar. Deve ser às terças-feiras. Então eu já vou me comprometer aqui. Assim que a entrevista sair, for para o ar, né? Para o ar é muito ótimo, né? For postado nas redes sociais. Na sequência, eu já posto o folder
né, dizendo quando é que vai começar, que dia, o horário, tudo direitinho para a língua portuguesa, para o nosso idioma nativo. Devemos começar com uma grande classe aberta, gratuita. Olha que maravilha, que maravilha. Né? E depois eu explico tudo, porque para participar é necessário uma entrevista comigo, né? Porque eu preciso avaliar também como é que tá esse mundo das emoções dessa mulher, o que ela tem mais dificuldade de expressar, porque o programa ele é muito orgânico. E você faz o programa pelo Zoom ou por onde? Pelo Zoom. Pelo Zoom. Então, continua sendo Zoom, continua o comprometimento aqui da ATA, né, e da Regiane dos Santos de fazer esse trabalho a partir do mês que vem. A gente vai ver direitinho a data e a gente já posta lá. Eu vou colocar no link eventos na página da ATA. Eu vou colocar já como um evento e a gente já começa a se inscrever. Vivências corporais integrativas. Vivências corporais integrativas. Sai de baixo, né? Integrar feminino e masculino aqui e fluir com o feminino da melhor maneira possível. Eu acho esse momento muito especial. Mesmo a gente se estressando, porque é tudo novo, né? A gente está dentro de um caldeirão onde coisas estão acontecendo que a gente não fazia ideia. E hábitos, né? Eu estava falando com a Cíntia, a gente tinha marcado um horário, e disse assim, não consigo, porque o supermercado é uma loucura e quando tu chega tem que lavar tudo que entra em casa. É todo um hábito muito distinto, tudo, né? A gente está se readaptando a uma série de coisas. Maravilha. Rejane, combinadíssimo, tá? Mês que vem, lançando aí esse programaço para toda a comunidade brasileira no mundo, não é só em Orlando. Orlando já foi, porque isso era quando eu estava na terceira dimensão e tinha que fazer o percurso de carro ou de avião. Agora a gente não precisa mais. Agora a gente vai de Zoom. A gente vai de Zoom. Mundo, né? Já estamos com o pezinho na quinta dimensão. A gente está aprendendo de que o físico já não é necessário. Não, e é muito lindo a gente ver que as pessoas chega a informação, por exemplo, eu tenho pessoas do Chipre no meu programa com os hispanos que estão lá, outros na Espanha, outros na Itália, tem uma mulher em tudo que é canto, é uma loucura isso. E foi muito engraçado porque a ATA começou a querer, já no final do ano, eu comecei a abrir para fazer representações de outros países, de outros estados, mesmo estado. Era como se fosse uma precursora daquilo que ia acontecer, né? E a gente rompeu aí barreiras totalmente e estamos conectados com o mundo. Maravilha. Rejane, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, querida. Eu sei que depois você vai colocar minhas redes sociais, telefone. Tudo direitinho. E, inclusive, lançando o programa. Mas, de qualquer maneira, deixa o teu telefone aqui para gente. Então, mais que é Estados Unidos, 954-663-1924. WhatsApp direto. WhatsApp direto, daí você tem Instagram e tem Facebook. Nossa, eu e Ramiro, a gente promove muito as nossas páginas em comum, porque a gente faz um trabalho integrado. Então, é o fanpage Rejane, o E de empresa, Ramiro, Biocentric, ok? E o Instagram é @Rejane, Ramiro, Biocentric. Anotaram, né? Então, repete o telefone para se alguém esquecer. Mais Estados Unidos, 954-663-1924. Maravilha. A gente se vê, nós todas nos encontramos o mês que vem no programa dela. Graças. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a você por estar aqui.